Após uma cirurgia, o paciente precisa ter a diurese espontânea. Esse é o assunto do vídeo de hoje. E bora lá, diretor, pode soltar a vinheta. Beleza. No vídeo de hoje, protagonistas, vamos falar por que o paciente tem que ter a diurese espontânea após um procedimento cirúrgico. Eu sou o Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa Albuquerque. Bem-vindo ao canal Enfermagem Protagonista. Antes da gente começar o vídeo, deixa teu like aí pra nós, te inscreve no canal e bora lá saber o porquê que o paciente tem que fazer xixi depois de uma cirurgia. Bom, vamos começar então pela anatomia e fisiologia. O nosso sistema urinário é formado por 2 rins, 2 ureteres, a bexiga e a uretra. Lá nos rins é produzida então a diurese, que vai ser transportada pelos esses canais, né, chamados ureteres, vai chegar na bexiga, que é o nosso reservatório, para depois ser excretado então para o meio externo através da uretra. Mas o que acontece? Na anestesia geral, principalmente, mas também na epidural, que é aquela da cintura para baixo, e na raquidiana, os efeitos dos anestésicos acabam por fazer um relaxamento da musculatura da bexiga, chamada de músculo detrusor, e também da uretra. Acontece que, para a gente entender algo, olha só, lá nos esfíncteres urinários, eles quando estão relaxados, eles estão fechados. Quando eles fazem o poder de contração, eles acabam abrindo para eliminar a diurese. Ou ali dos ureteres para a bexiga, ou da bexiga para a uretra, para o meio externo. O que acontece é que esses anestésicos, então, atingem essa musculatura da bexiga, do músculo detrusor, e a musculatura dos esfíncteres urinários, fazendo um relaxamento. Lembra que no relaxamento eles estão fechados? Pois é, e aí ficam fechados. O que acontece com o paciente? Ele já está tomando soro desde algum tempo e começa a acumular líquidos, então, lá nos rins, vão filtrar, vão formar diurese e depois aqui na bexiga fica aumentando o volume da diurese formada. Só que o paciente, ele tem vontade de fazer xixi, ele tem vontade de eliminar a diurese, mas ele não consegue porque os esfíncteres estão relaxados, ou seja, lembra? Fechados. O que acontece? Começa a crescer um volume, nós olhando, muitas vezes até palpando, que se chama, né, no nome técnico nós chamamos de globo vesical, ou alguns ainda mais antigos chamam de bexigoma. Globo vesical ou bexigoma nada mais é do que aquele formato oval da bexiga quando tá cheio de xixi, né? O paciente, ele não consegue falar muitas vezes, ele começa a suar frio, ele começa a ficar ansioso porque não consegue eliminar. Bom, vamos lá. O paciente, quando está na sala de recuperação, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai para casa, alta para casa, ou ele vai para uma unidade de internação alta para unidade. Quando ele vai para casa, em hipótese alguma, podemos liberar ele sem ter feito xixi. Imagine o paciente, então, que ele não fez xixi na sala de recuperação, teve alta para casa e chegou lá na casa dele e não conseguiu fazer xixi. Como é que ele vai fazer se os esfíncteres estão ainda lá no relaxamento, lá fechados? Não tem como, né? Imagina que ele teria que voltar para a emergência para fazer um procedimento, por exemplo, de sondagem vesical. Bom, o que é feito então? Esse paciente, com certeza, tem que ter a diurese espontânea, ele fazendo, por si, ou ainda, se ele não conseguir, mas estiver com a bexiga muito cheia, se faz a sondagem vesical de alívio, que quem faz esse procedimento é o enfermeiro. Caso, então, depois, fez a sondagem vesical de alívio, o que ele tem que fazer? Mesmo assim, ele tem que ter uma diurese espontânea mesmo após a sondagem vesical de alívio. Mas por que, professor, ele tem que ter mesmo assim a diurese espontânea se ele já fez uma sondagem? Porque já está o nome dizendo, tem que ser espontânea. Os esfíncteres têm que funcionar sozinhos. Com uma sondagem, como é um catéter inserido lá, não vai ser sozinho essa diurese. Bom, na outra, então, lembra que eu falei da alta para a unidade de internação? Essa pode ter uma relevância dependendo da instituição que trabalha. Por exemplo, o paciente já está lá 4 horas, mais de 4 horas, já está recuperado, enfim, só que ele ainda não teve a diurese espontânea. O que pode ser feito? O enfermeiro, a enfermeira, liga para a unidade de internação, onde esse paciente vai, e avisa, esse paciente está assim, passa todo o plantão do paciente e fala, ele não teve diurese ainda. E aí, aquela enfermeira, aquele enfermeiro lá da unidade de internação
vai receber e vai dizer, ok, pode me mandar para cá e aqui nós vamos então sondar ele caso seja necessário. Mas pensem comigo, não vai para casa, ele está ainda dentro de um hospital. Chegando lá na unidade de internação, por exemplo, se ele foi sem diurese, o enfermeiro tem que estar sabendo disso, a equipe tem que estar sabendo, o técnico de enfermagem tem que saber, e aí, em algum momento, ou ele vai ter a diurese espontânea, ou vão ter que solicitar, né, ainda a sondagem vesical de alívio. Lembrando que pacientes que estão lá com aquele globo vesical, que tem vontade, mas não consegue liberar a diurese, lembrando que não é direto lá a sondagem vesical de alívio. Não! Podemos ainda, por exemplo, abrir uma torneira para ele escutar e tentar eliminar essa diurese. Podemos pegar uma compressa quente, isso mesmo, compressa quente, cuidado para não queimar o paciente, hein? Pega uma compressa quente, coloca aqui na região suprapúbica, que é onde fica localizada a bexiga, e essa compressa quente vai fazer um relaxamento, vai provocar um melhor fluxo de sangue naquele local e, consequentemente, vai facilitar, o que pode ajudar, então, a eliminação da diurese. Então agora, você sabe, protagonistas, por que o paciente tem que ter diurese espontânea após um procedimento cirúrgico. Lembrando que nós falamos em pacientes que estão conscientes, aqueles pacientes que vão para a UTI, eles já vão com uma sonda vesical de demora. Muito obrigado pela companhia, deixa teu like, curte aí nossa videoaula, fica com a gente no nosso canal, te inscreve no nosso canal e, muito importante, o diretor vai deixar duas indicações de vídeo, assiste também para te ver. Tchau, protagonistas, até a próxima!